Ok, minha gente, já de volta. Eu tô só aguardando a Bibi tá no telefone, tá no WhatsApp aqui dizendo, tô chegando. Oi? Acabou de chegar? Então já fala com ela, já vem, porque em casa é o seguinte, você entra pela porta da cozinha para poder voltar e não fecha a porta, deixa que a gente fecha. Então ela chegando aqui, deixa eu escutar o barulho. Tá subindo. Tá subindo. E aí eu já vou falar com ela, já entra direto, porque a gente já tá no ar. Já vai pela porta da cozinha, já vai direto para o lugar, porque a gente já vai dar bom dia. E deixa eu só ver o pessoal de casa que está aqui com a gente. Arthur Nechem, bom dia. Guilhermina Trancoso, bom dia. Marisa Furtado, bom dia. Alice Moreira, bom dia. Já estou assistindo o programa pelo tablet. Não deixe de assistir, gosto de ficar bem informada do que se passa em Teresópolis. Estou no Rio de Janeiro. Maria Feliz também no Rio de Janeiro, bom dia. E Almir Chaves também, bom dia. O pessoal participando com a gente, o pessoal do interior ontem, lá do interior, de Água Quente, dizendo que a estrada, Água Quente Mota, acho que a estrada está um negócio horroroso. Pedido aqui para a gente interceder. Na medida do possível, nós vamos interceder. Bom, a minha pergunta para ele, já vou abrir dando bom dia para todo mundo. E para a Bibi, que é a primeira vez que vem esse ano, o que ela espera, que foi a pergunta da semana passada, o que ela espera desse novo governo, que espera de uma nova Câmara Municipal, e a gente já abre por aí, vamos entrar nos assuntos da semana. Bibi, que bom ter você de volta aqui no programa. Olha, eu já estava com saudade de vir aqui, estava com saudade de você, com saudade do pessoal de casa. Uma obra louca, saí cedo de casa, viu? Mas tá uma obra ali perto do Rio Sul, na Tenente Luiz Meirelles. E aí, assim, né? Da Águas da Imperatriz. Então, assim, com um trânsito louco. E aí, peço desculpas, mas estou muito feliz de ter chegado. Faria sempre um prazer estar aqui com você, né? Obrigado. Eu sou uma Bom dia a todos. E, Bibi, é muito bom estar aqui juntos. É verdade. Então, assim, a primeira pergunta do dia, qual que é, Hélio? A expectativa, porque eu perguntei isso a semana passada, a expectativa do novo governo, que hoje é o segundo programa, né? Sim. Do ano. Então, a expectativa do novo governo. A expectativa da nova Câmara. Então, Hélio, na verdade, esse novo governo, né, a gente pensando em executivo, foi uma escolha, assim, que eu fico feliz em ter feito. Realmente, eu acho que representa um movimento diferente do anterior. A cidade precisava de um olhar mais político-social, né, um olhar mais cuidadoso para as pessoas especificamente. Aí, quando a gente diz pessoas, são de todas as camadas sociais da cidade, o entendimento do solo urbano, que está muito precário, que ficou muito precarizado. Então, na verdade, eu tenho boas expectativas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente olha a política de frente, a gente tem o interesse de voltar a sonhar, né? De voltar a acreditar que é possível que tenha um governo que tenha um olhar mais cidadão. Então, eu que sempre tive... Eu gosto de estudar, sou uma pessoa estudiosa, mas eu acho que algumas coisas, né, não se faz só com um banco de faculdade. Aliás, eu acho que a grande maioria das coisas se faz com um olhar social, se faz com o entendimento de que a política ela precisa ser agregadora, ela não pode ser perseguidora, ela não pode ser... Enfim, ela não pode não olhar para todas as camadas sociais. Então, eu tenho uma excelente expectativa. E quando a gente fala de legislativo, né, que eu acho que vai trazer grandes surpresas no decorrer desse tempo, isso é um sentimento meu, eu percebo que a gente vai ter uma mudança. Primeiro porque o grande líder ele se tornou chefe do executivo, né? Ele saiu de chefe do legislativo para ir para chefe do executivo. A minha sensação é que realmente a gente vai ter novas lideranças ali realmente sobressaindo. Quem a gente ainda não sabe, mas eu acho que vai ter, na verdade, uma nova pegada. Eu acho que isso vai sendo desnudado com o passar do tempo, a gente vai entendendo como é que as sessões vão funcionar, mas a minha sensação é que a gente terá surpresas. Eu acho que a cara do legislativo ela vai passar por mudanças. Eu concordo com a Bibi, da nossa esperança, né? Tanto no Legislativo como no Executivo, até porque o prefeito saiu da Câmara, vereador, presidente da Câmara, e cria uma expectativa. E eu costumo dizer, de uma maneira mais simplória, mas que em política a gente não se ensina, mas aprende. A gente na política a gente aprende. E não adianta fazer política de ciências políticas, essas coisas. Ajuda, mas você com a caneta, com a cadeira no cargo, as coisas se complicam de uma forma que é muito bom. Eu sempre digo que ser vereador é muito bom.
Ser prefeito eu ainda não fui, mas deve ser muito bom também, mas não é fácil. Não é fácil, você tem que se dedicar, você tem a parte social, o desequilíbrio social é muito grande, e a parte social, se não tiver alguém que goste de gente, que cuide da saúde, da educação, da segurança, de várias coisas, do transporte, da agricultura, de tudo, mas tem que ter olhares. Na política, um ex-presidente, né, do Uruguai falava, não dá, o Pepe Mujica falava na entrevista, olha, não querem que eu administre o país como uma empresa privada. Pode ter essa seriedade de empresa privada, mas não tem como que a empresa privada não tenha a responsabilidade e o cunho social que a política tem. Exatamente. Então eu tenho que administrar pensando no cidadão, pensando no mais carente, pensando em quem precisa. Não tem jeito, até porque, na verdade, quem está na base da pirâmide impacta quem está no topo dela. E aí eu acho que por uns anos a gente ficou numa pirâmide invertida, quer dizer, desequilibrou num tanto, né, que o cume não sustentou a base. Como é que pode? Então, na verdade, eu acredito nisso, eu falei muito porque se falava muito no antigo, porque gestor, porque eu tenho MBA, tenho isso, tenho aquilo, eu não estou falando de ninguém, eu estou dizendo o seguinte, é muito mais interessante que a gente tenha um olhar político, porque o político ele já tem a sensação de que a cidade é um todo, de que a pirâmide, que o topo dela precisa estar forte, precisa estar com estrutura básica, mínima, a gente sabe que ninguém vai fazer milagre, dado a dificuldade que a cidade se encontra, mas que realmente a coisa vai se estruturar, porque agora a pirâmide ela precisa tá como ela existe, né? Ou seja, a base funcionando para que a gente possa, inclusive, ter esperança de chegar ao topo e que realmente esse topo se sinta equilibrada para uma base de pirâmide sólida. E eu acho que o que aconteceu foi um desequilíbrio disso. Então, esse olhar social, esse olhar de cuidado de gente, aliás, eu acho que era um dos temas da campanha, né, do prefeito que ganhou. E acho mais que isso, né? Eu acho que o Faria, como sempre, disse uma coisa muito interessante. Saindo do legislativo, eu acho que você já vai com outro olhar para o executivo, né? E, salvo engano, alguém me corrige aí se eu estiver errada, mas eu acho que é o primeiro prefeito eleito, primeiro vereador eleito a prefeito. Ou seja, a gente teve outros vereadores que chegaram à prefeitura, mas não foi eleito no voto. E não sair direto da Câmara para o Executivo. Isso, ou seja, a gente sabe que teve presidente da Câmara que chegaram até o Executivo, mas não foi... Barbosa, mas não foi depois. Mas assim, no voto popular, o Leonardo faz história. E quando a gente percebe a história, a gente percebe que havia ali uma cadência, um interesse de chegar no Executivo com um olhar social mais ampliado. Então, isso faz da gente uma esperança maior, né? A Silvana Faria está aqui me perguntando, bom dia, Hélio, quando vai terminar essa história de obra da Água da Imperatriz? Veja bem, a gente nem sabia que ia ter essa obra. Essa obra começou ontem à noite. E a Água da Imperatriz não informou absolutamente nada para a gente. Ontem, o dia inteiro, também não informaram nada e a obra persiste, causando transtorno. Obviamente, a obra está sendo feita porque é necessário. Está faltando água em 9 bairros. Hélio, eu fiquei louca ontem, até perdão de... O trânsito deve estar um negócio horroroso. Não, né? é só o trânsito. Ontem, na verdade, acabou a água na minha casa e a moça que me ajuda lá com a Vivi, um beijo com a Marizoca e com o Antônio, me ligou e falou, Bibi, não tem água. Aí eu comecei a ligar no WhatsApp. No WhatsApp, na verdade, nossas centrais estão todas ocupadas. Eu falei assim, não vou perder tempo, eu vou direto lá, Águas da Imperatriz. Cheguei lá, estava completamente vazio. E aí, mas assim, no WhatsApp dizia que não, que estava tomado de gente que inclusive não dava nem para marcar presencialmente. Falei, olha, daqui não saio, daqui ninguém me tira, até que vocês me digam, eu estou com um bebê em casa, como é que fica sem água? Né? Porque a questão, a gente sabe que precisa da obra, a gente sabe que precisa refazer, mas eu acho que a minha crítica, e aí é uma crítica mesmo, é por que não avisar previamente as famílias, as pessoas que vai faltar água, né? Eu acho que a penalidade maior é que quando você vai fazer uma obra em qualquer lugar, na sua casa, o transtorno é grande. Então, eu imagino numa cidade que tem um trânsito ainda, pode ser chamado de caótico, que em qualquer horário é complicado, mas nós temos meios de comunicação na cidade que precisam ser usados, né? Precisam ser usados para informar. Informou, facilita, porque você se prepara. Não, e outra, né? A conta d'água aumentou, né? Imagina quando tiver que pagar o saneamento, quer dizer, conta d'água mais cara, serviço precário, sem aviso prévio. Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter um histórico, porque assim, a gente vê lá nos outros telejornais, Rio, Baixada, sem água, dias e até meses. A gente fica muito temeroso
torço que esse grupo não nos respeite a ponto disso acontecer, né? Eu não acredito que vá chegar a isso tudo, que a água a gente tem aí, né? O problema não é a falta d'água. O problema que aconteceu ali naquela região do Tenente Luiz Meirelles, que causou um enorme problema no trânsito, que é normal, não tem como fugir disso. Agora, é o que a gente está falando, não foi avisado. Silvana, não falaram com a gente não sabia, ninguém sabia de nada. Simplesmente começaram a obra no final da tarde de ontem, causando esse problema todo. Fala. Não, era só isso, precisa comunicar. Comunicou, facilita muito. E não há como a própria empresa, a diretoria, né, os diretores da empresa, quem gerencia em Teresópolis, sabe que é uma empresa nova na cidade, talvez não conheça ainda alguns pontos, isso é natural, mas por isso ser natural de não conhecer e ainda ter alguma dificuldade de endereço, essas coisas, e saber pontos nefrálgicos não é fácil, é nefrálgico em alguns lugares. O máximo tem que fazer é informar para facilitar. Sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que quando a gente pega uma concessão desse tamanho também, né? Não precisa ser estudada, precisa ser mapeada, precisa ser... Então, assim, é muito importante esse aviso prévio, esse respeito com a cidade, né? Porque, sinceramente, a água é uma coisa assim, Teresópolis não falta água, né? Então, a gente sabe que não dá para ser de qualquer forma e não tem essa desculpa. Então, assim, a gente tem muitos meios de informação, nada justifica o não aviso, né? Gilberto, prepara aí o jornal, o diário de ontem e o de hoje, que eu já vou entrar aqui no assunto do que está acontecendo na cultura. É um problema enrolado na cultura e eu quero entrar nesse assunto já já. Chegando aqui, informações nas redes sociais da empresa. Na rede social da empresa. Água da Imperatriz informa que o abastecimento de água para os bairros Meudon, Jardim Meudon, Vale da Revolta, Rosário, Perpétuo, São Pedro, Funcionários, Fazedia e Várzea foi retomado de forma gradativa após o reparo de um vazamento de alta complexidade na Tenente Luiz Meirelles, no final desta quinta-feira. O fornecimento será totalmente normalizado em até 24 horas. A concessionária solicita que os moradores destas regiões utilizem água de forma consciente durante todo o período. Em casos de desabastecimento, o cliente deve entrar em contato com um dos canais de relacionamento. Aí passa aqui os canais, né? Foi publicado há 14 horas atrás. Tá até mandado aqui para mim, foi publicado há 14 horas atrás, lá nos canais dele, né? Agora, eu não sou obrigado a ler o que a Água da Imperatriz bota lá no Facebook, no Instagram, onde ela quer que seja dela. Eu não sou obrigado a procurar se vai faltar água. Será que vai faltar? Será que vai ter alguma obra na Tenente Luiz Meirelles? Eu vou ver se vai ter uma obra na Tenente Luiz Meirelles. Ah, vai ter sim. Eu não sou obrigado a fazer isso. Principalmente que não era habitual, né? Então, assim, a gente entende toda a complexidade, mas a gente não entende. São tantos meios de comunicação que eu tenho certeza que não se negariam a dar uma informação de utilidade pública. Enfim, né? Na própria conta do usuário, que também eles enviam via e-mail. Quer dizer, há muitos canais, então colocar só numa conta que não necessariamente o consumidor segue é brincadeira, né? Agora, Imperatriz. Botou lá na conta dele, né? E você tem que adivinhar que vai ter um problema indo lá na conta dele. Bom, vida que segue. Denúncia do Jornal Diário ontem. Tem gente aqui, peraí, Sheila Carvalho, bom dia, demais participantes do programa, bom dia, Arthur Necheme, oi Bibi, Bispo Carlos Silva, sem água na Tijuca, na Henrique Aragão há 2 dias, é uma falta de respeito com o contribuinte, está sem água em 9 bairros, tem que economizar água enquanto não resolver esse problema, né? Peraí, tá, agora já foi, ok. Então, esse comunicado da Água da Imperatriz, ela tem que fazer esse comunicado geral, com a imprensa, né? Para que todo mundo fique sabendo. Vamos embora, vida que segue. Essa empresa não tem canal de comunicação para a população? Não sei, a gente não consegue falar com eles. Na rua Luiz Nogueira Júnior, em São Pedro, ainda está sem água. Fabiane aqui falando com a gente.
Ontem, no Jornal Diário, uma matéria sobre a cultura. Eu vou resumir, porque a história é muito longa, Faria até já ouviu parte dessa história. Então tá aqui. Abriram um edital para artistas contando com dinheiro que não existia mais. Os recursos do PANAB chegaram a Teresópolis em dezembro de 2023. Foram sequestrados em agosto de 2024. Esse dinheiro ficou parado na cultura de dezembro de 2023 até agosto de 2024 e aí o dinheiro foi sequestrado. 4 meses depois, quando não havia mais dinheiro, a prefeitura abre um edital que contemplou projetos de cultura na ordem de R$1.200.000 e não pagou a ninguém porque não tinha mais o dinheiro, ok? Vamos para a edição de hoje. Pode pular. Eu já vou para a edição de hoje, Gilberto, por favor. Edição de hoje do Jornal Diário, ela já vem com mais informações. Deixa eu buscar aqui. Pode virar a página aí que eu vou buscar onde ela está. Aqui falando sobre a falta de água, pode virar, chuva de granizo. Passo a passo aqui. Cadê o dinheiro que estava aqui? Passo a passo do dinheiro que sumiu no governo passado será investigado. Em reunião com artistas do fórum, prefeito Leonardo Vasconcelos reafirma seu compromisso de brigar pela conquista de novos recursos para a cultura. Então, a situação de hoje é exatamente essa. O Conselho Municipal de Cultura esteve lá durante esse tempo todo. O Conselho Municipal de Cultura, a princípio, pela matéria de ontem também, não se fez presente, mas a gente está aguardando também um pronunciamento deles, que eles vão procurar a gente aqui no jornal, eles vão procurar o Marcelo Medeiros, o Conselho Municipal de Cultura, mas a realidade é que esse dinheiro, ele veio, não foi usado, foi sequestrado, abrindo o edital de um dinheiro que já não existia mais. Faria. A gente está sabendo aí, através da imprensa, essa comunicação, não sei se a prefeitura vai fazer uma nota sobre esse assunto, né, oficial, porque existiu o dinheiro, enquanto tinha o dinheiro, não se manifestaram. Faz parte do governo passado, né? Do governo que terminou em dezembro. Quer dizer, existiu o dinheiro, não se manifestaram. O dinheiro ficou parado, não fizeram nada, não usaram na cultura, que precisa de ter investimento, claro, a gente sabe que tem, nossas escolas de samba, nossas bandas de música, nossas bandas locais, os artistas em geral, né, que tem na cidade, precisa de ter recurso. E depois que o recurso não existe mais, você faz um edital, contrata, eu acho que houve esse tipo de atitude, contratou e não consegue pagar porque não tem mais o recurso. Eu não sei, porque envolve, claro, tem o Conselho Municipal de Cultura, tem a Secretaria Municipal de Cultura, tem a Procuradoria que cuida da questão legal, tem a Controladoria que busca informações para ter o controle das situações. Se esses caminhos não foram percorridos, não poderia andar, e se foram percorrer esse caminho, as coisas desenrolou de uma forma ilegal. Não tem como não achar dessa forma. Deixa eu te dar mais um argumento para você debater. Esse dinheiro, ele sumiu, ele foi sequestrado. Ele não foi gasto na cultura. Para que o governo de agora, a nova Secretaria de Cultura, continue recebendo outras verbas que virão. Até para cumprir, se for o caso, que quem passa a dever é a prefeitura, então, a secretaria. Esse dinheiro, esses 1 milhão e 200 mil, ele precisa aparecer. Eles vão ter que ser devolvidos. Porque senão, quando chegar em junho e julho deste ano, não vem mais. Ô Hélio, tem um programa que fala que tem café no bule. Aqui tem champanhe na taça, então eu vou ter que rasgar o verbo, né? Vamos rasgar essa fantasia. E eu vou fazer para você, eu acho que a gente podia fazer uma enquete. Se é incompetência ou outro tipo de coisa. Porque como é que a gente faz uma leitura de uma situação como essa? Como é que pode, com tantos... para além das secretarias, né? A gente tem os órgãos envolvidos que deviam ser fiscalizadores. A gente tem as próprias pessoas envolvidas que, na verdade, é um escândalo, e não dá para ser chamado de outro nome, é um escândalo, e aí, na verdade, assim, ninguém falou nada,
E o prefeito vindouro, seja ele, né, o Leonardo ou se fosse outro, vai ter que dar conta dessa história. Então, assim, a gente já passa de ser apenas uma questão burocrática para ser um escândalo. Cadê o dinheiro que estava aqui, como você bem falou, né? Isso é tema de Fantástico. E cadê a fiscalização do dinheiro que não entrou? Então, Hélio, eu fico pensando se ou é incompetência ou tem outro nome. Como é que faz isso? Eu não sei. E o problema é como chega um dinheiro para a saúde, para determinada coisa, ele é usado em outra forma. Pô, a cultura é um negócio que a gente precisa de ter, tem que estar dentro das prioridades de um governo, e você ter o recurso, não utilizar, e depois que não tem o recurso, ficou enganação em todos nós, não só no pessoal da cultura. Então eu fico me perguntando assim, né? Se a gente, na verdade, não pode ter isso como exemplo para ter um tempo de maior transparência, né? Isso se faz com planejamento. Então, assim, se a gente tem um planejamento, a gente entende como sociedade o que está acontecendo e vai poder cobrar em conjunto para que as pessoas, na verdade, tenham ciência daquilo que acontece. E eu acho que o que ficou um pouco perdido é que a gente ficou sem entendimento do que acontecia na cidade. E foram acontecendo coisas absurdas como essa, né? Quer dizer, quando se podia usar, não utilizou, quando não se tinha mais, se abriu o edital. E a cidade não tomou partido exatamente de quem foi beneficiado, de como esse dinheiro foi gasto, quem é que foi beneficiado, quem não se beneficiou. E agora, Bibi, a gente começa... Novidade, né, que vira uma novidade de má gestão. Escândalo. Quer dizer, aí o Conselho Municipal de Cultura vai ter que se pronunciar, o novo secretário de Cultura vai precisar de ver em que viés ficou essa situação, e o próprio prefeito, com a sua procuradoria e secretaria de Fazenda, ver o que aconteceu. E o povo novamente, a população novamente tendo que ter paciência, porque obviamente quem entrou precisa entender como é que estava a situação, quer dizer, não vai ser, acaba sendo responsabilizado por algo que não tem culpa. Isso, o pior é que quem está chegando pode passar a ser culpado. A ser culpado por algo que não tem responsabilidade, mas na verdade o que eu fico pensando é que é uma aura de falta de transparência, e aí ficou parecendo várias cidades fatiadas, né? Quando na verdade, são 1.200.000, que é uma quantia inclusive interessante para a cultura, que precisa ser utilizado, mas quem foram os contemplados? Como é que foi feita essa escolha? Essas pessoas estão envolvidas... Saber o caminho que esse dinheiro percorreu. Como é que o dinheiro percorreu, quem é que ia ser contemplado, se o edital foi aberto e foi ampla divulgação. Eu acho que são tantas perguntas que hoje pairam na cidade, né? A propósito, a destarte disso, a gente está falando aí dos servidores também. Eu acho que ficaram tantas nuances na cidade que não foram respondidas à grande população. E, obviamente, que quem chega fica com esse fardo pesado e a gente precisa entender, mas olhando para um ponto de vista de população, também fica novamente a gente tendo que ter paciência com algo que aconteceu dentro da nossa casa e a gente nem sabe. É como se tivesse acontecendo alguma coisa dentro da sua própria casa e você não soubesse. Olha só, qualquer governo, qualquer um que está no seu final ou passou as eleições, você tem a comissão de transição que faz ali essa comissão. Sim. E as informações que a gente tem também, que o governo que estava instalado não passou as informações que precisa, porque quem vai chegar, senta naquela cadeira e tem aquela caneta, ele tem que saber o que ele está pegando. Isso aí, em qualquer situação, até um carro quando você compra, você tem que saber a origem dele, né? O que está acontecendo. Então, agora você pega uma prefeitura de uma cidade que tem esses problemas, faz a comissão, né, de transição para analisar, para discutir, pegar informações com os secretários que estão no momento de cada secretaria para saber o que está acontecendo, quantos funcionários tem efetivo, quantos funcionários tem contratado, quantos funcionários tem comissionado. Essa estrutura de raio-x da prefeitura tem que ser passada para o novo governo e parece que faltou informação. Além de ter, é o que eu digo, né? Falta informação. Você imagina, falta informação para quem está dentro, fica uma cidade deteriorada e vendida, né? Porque você imagina, se quem entrou não tem informação, a população aqui fora tem menos ainda. Ela sofre os impactos dessa cidade que foi entregue muito deteriorada, né? E é triste, Bibi, porque aí o governo entra, daqui a pouco vem com novidade e precisa vir. Aí temos que fazer uma reforma administrativa. E eu vejo que às vezes tem mesmo uma reforma administrativa, porque quem
está chegando não tem as informações que deveria ter. Então faz uma reforma administrativa para cada secretaria. Isso leva 6 meses ou mais, porque tem estudo de cada secretaria ver o seu contingente, a necessidade financeira. Tudo envolve uma situação, mas uma reforma administrativa às vezes é muito necessária para você ter um raio-x da prefeitura e saber o seu orçamento com... O orçamento é meio uma peça de ficção, mas é uma expectativa de receita que tem que ter baseado em dados que te dão uma informação muito próxima daquilo que você quer. Não pode ser uma invenção. Uma invenção, sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora, pensando pelo lado da política, eu acho que agora quem entrou tem uma responsabilidade maior, que é de realmente assim, desatar os nós que foram entregues, né, que são muitos. Perto disso, fazendo também essa reforma administrativa que é necessária, né? E fica a população, que eu acho que agora o que a gente precisa de fato é uma área de comunicação que seja muito ampla, inclusive dividida com todos os meios de comunicação possíveis, para que a população tome ciência novamente da sua cidade. Como é que ela está, o que precisa. Mas será que essa população está interessada nisso? Eu acho que vai ser um trabalho de construção de novo, né, Hélio? Eu costumo dizer o seguinte, a gente está num novo momento social, onde as pessoas querem informações mais rápidas, entram nos seus stories de Instagram e veem muita informação sendo jogada. Então, eu acho que... As pessoas não querem a informação mais rápida, eu acho que elas querem abrir e ver a solução. Eu acho que, na verdade, o que a gente vai precisar é um trabalho de formiguinha, não sei se Faria concorda, de tornar essa informação atrativa, e aí cada um vai ter que pegar o seu quinhão de expertise para que a população se aproxime novamente. É uma situação que eu analiso e como vivo nesse meio, né, próximo e praticamente dentro da política, né, discutindo o dia a dia da cidade, a gente não tem como, às vezes, não fazer comparação. Eu vejo, vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, eu não vi Sumidouro com esse problema e não vi Friburgo. Friburgo são prefeitos que foram reeleitos. Será que foram reeleitos porque são bons e não tem problema? A gente não viu esse raio-x. Aí você vai e vê Petrópolis, está o desastre de Teresópolis, não consegue pagar funcionários, não consegue pagar fornecedores. Aí você vai Cabo Frio, não consegue pagar funcionários, não consegue pagar fornecedores e é o caos. Aí você vê Teresópolis, não consegue pagar o funcionário e tem dívida com fornecedores, que é o caos. Então, é um retrato muito ruim que fica para a política no geral. Porque fica também parecendo que desculpe o termo, que aquilo ali, a gente no interior fala, e como eu sou interiorano, não tem como não repetir, fica parecendo que é a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana. Que faz de qualquer jeito. Então eu citei 3 municípios que trocaram de prefeito, por quê? Trocaram porque uns não podiam se reeleger, e aqueles que puderam, aqui, né, o prefeito politicamente saiu com um desgaste muito grande. Petrópolis, o prefeito que foi candidato à reeleição, né, saiu com o cara no 4º mandato ou 5º já saiu, ficou em 3º lugar, com uma rejeição também alta. Inclusive para a esquerda, né? Que quem subiu foi o menino. Cabo Frio, o prefeito que faleceu, a vice assumiu, foi candidata à reeleição, foi um desastre, e também tem um prefeito novo. Então, eu acho que foi, além da má gestão, né, ficou muito claro para o povo que não estava satisfeito com nada, com a saúde, com a educação, com a segurança, com o turismo, com o transporte e com a agricultura, sei lá, foi um avalanche quase de revolta, porque a pessoa, quando está insatisfeita, ela tem uma maneira de agir pela insatisfação, mas quando chega a questão da indignação, ela fica já revoltada, e aí é uma coisa que você não tem controle, praticamente. E eu acho que com razão, né? Ela vai para a rua, o transporte é ruim, a mobilidade é precária. Ela vai para a escola, ela tem lá seus problemas, a merenda é precária. Ela vai para a saúde, ela não tem esse aparato. Quer dizer, então vai chegando essa onda de indignação mesmo. E eu acho que é preciso realmente envolver, e aí utilizar vários meios para isso, mas de envolver a população novamente na política da cidade. Eu faço, bebê, esse termômetro da política, porque vivo nesse meio, né? Então, o termômetro que eu faço é esse mesmo, de que a pessoa está insatisfeita,
está insatisfeita, não conseguiu ter um emprego, choveu demais, já alagou, tem um buraco aqui na rua, está insatisfeita, a iluminação não está boa, está insatisfeita. Mas isso num crescente, ela começa a ficar revoltada, porque nada acontece, não tem... Peraí, o que tem de bom nesse governo? Ela tem que ter alguma coisa. Mas também não faz nada. Não, às vezes o Hélio tem razão, colocou um ponto. Mas às vezes ela já não faz nada porque ela já se sente impotente. Impotente. Se sente impotente. Olha só, a Dejane, eu já até falei com ela essa semana sobre isso. Ela pergunta: a Polícia Federal e o Ministério Público deveriam fazer uma operação pente fino e investigar todo o período do governo Vinícius Clausen. Investigar a Câmara Municipal e a Prefeitura. Todo o dinheiro recebido pela Prefeitura e saber como foi gasto esse dinheiro. Com notas fiscais. Bom, aí está sendo feita, Dejane, uma auditoria na Prefeitura. O prefeito, quer dizer, estou falando o que o prefeito me disse, o que o prefeito Leonardo falou. Está fazendo uma auditoria e a cada 30 dias ele vai dar o resultado da auditoria durante 90 dias. Nós já sabemos, a gente vai continuar nesse assunto, nós já sabemos que a dívida hoje chega a 700 milhões de reais. Aonde está o dinheiro? O que aconteceu tudo isso? Vai passar pela auditoria. Você pergunta Ministério Público e Polícia Federal. A Polícia Federal, ela só pode vir se ela for acionada pelo Ministério Público. Que eu acredito que o Ministério Público já está investigando Teresópolis. É impossível que não esteja. Eu também não sei se alguém acionou o Ministério Público. Porque o governo atual, se fez uma auditoria, vai acionar o Ministério Público, não tem como. Isso é preciso ser feito, mas tem que ter algumas coisas, precisa ser em tempo real. Se nós temos um Tribunal de Contas, né, com os seus conselheiros, com uma equipe de assessoria jurídica, financeira, que é de dar inveja, e isso é verdadeiro. Isso tem que ser em tempo real, porque qualquer edital que você faz, você tem que mandar para o Tribunal de Contas, para saber se aquele edital cumpre, né, as exigências necessárias legais. E isso acontece, então eu não entendi nossos órgãos fiscalizadores, por que isso chega a acontecer e depois vai se ver, bom, vamos ver onde erraram. Não seria uma prevenção fazer antes? Quase antes um bi, né? Antes de errar, não é pouco dinheiro, né? Antes de errar, não pode fazer isso. E não pode fazer isso porque não está cumprindo as exigências legais. Não, aí acontece para depois que a casa está arrombada, botar cadeado. E eu queria só ver quem desviou ou quem fez errado, mas o ideal era que não tivesse feito errado. Eu vejo assim, né? Eu penso que a Dejane tem muita razão, porque o sentimento da população, e eu falo isso, Dejane, para você, porque vem novidade por aí, viu, Hélio? Eu penso em ser comentarista política mulher, e eu acho que isso é muito bacana. Enfim, né? Porque talvez a gente tentar falar um pouco o sentimento popular é importante. E eu acho também que a gente fica com o sentimento de: será que ninguém vai ser responsabilizado? Está tudo um caos e a gente quer ver esse problema solucionado. Mas eu quero puxar para um outro lado também. Na verdade, quem chegou tá trocando a roda do carro com ele andando, né? O carro não pode parar para auditar e dar resposta. Na verdade, a gente precisa, o prefeito atual, o que ele precisa fazer? Ele precisa auditar, mas ele também precisa fazer funcionar aquilo que ele precisa como cidade. Então segura aí que eu preciso comercial, para por aí, mas a gente continua sobre essa dívida enorme da prefeitura e aí a criação e reconhecer o estado de calamidade financeira e o que isso vai ajudar. Ajuda ou piora? Porque as pessoas não sabem o que é um estado de calamidade financeira e a gente vai explicar aqui para vocês, ok? Nós voltamos já, logo depois do comercial. Preços para hoje da Original Drogaria. Original Drogaria tem ofertas de domingo a domingo e hoje é sexta-feira. Também tem ofertas na Original Drogaria em suas 4 lojas. Loja em Bom Sucesso, loja em Vargem Grande, loja no Alto e loja na Várzea. Original Drogarias, ofertas para você, ok? Daqui a pouco eu mostro essas ofertas e a gente vai para o comercial e volta já.